Olá, bem-vindos ao BDP Podcast. O meu nome é Nuno Aguiar e nesta edição vamos explorar um tema que não podia ser mais atual: a integração dos imigrantes no mercado de trabalho português. Com uma evolução formidável nos últimos anos, a população empregada estrangeira tem hoje um peso cada vez mais relevante na economia nacional. O Boletim Económico, que será apresentado esta sexta-feira, inclui um estudo que responde a muitas perguntas que os portugueses vão fazendo por estes dias. Qual foi a dimensão do aumento de trabalhadores imigrantes? Como se caracteriza esta mão de obra? Em que setores ela é mais relevante? É para responder a cada uma delas e a muitas outras que temos connosco os autores desse tema em destaque: João Amador, Ana Catarina Pimenta, Fernando Martins e Wanda Cunha. Muito bem-vindos. Vamos começar por uma visão mais geral do fenómeno, João. Como poderíamos caracterizar este aumento do número de trabalhadores imigrantes nos últimos 10 anos? Como poderíamos resumi-lo? Olá, Nuno. Bom, essa é sempre uma primeira questão e é importante. Eu diria que é fácil ficarmos perdidos se não começarmos por definir aqui bem o segmento de estrangeiros residentes de que estamos a falar. E nesta resposta eu vou tentar eu próprio não me perder. No tema em destaque, nós estamos a focar num segmento que são os trabalhadores de nacionalidade estrangeira que estão a residir e que trabalham por conta de outrem e que estão inscritos na Segurança Social. E existem outros segmentos de indivíduos, portanto, estrangeiros que basicamente residem, mas trabalham por conta própria, alguns estão desempregados, outros são estudantes, outros são reformados, e existe um contingente que está por regularizar. Portanto, nós estamos a focar aqui num grupo. A questão é, este grupo é representativo? O que é que significa em termos do conjunto? E aqui, se usarmos a informação dos censos, que é uma informação mais sólida, para fazer aqui uma base, podemos dizer que o grupo dos trabalhadores estrangeiros por conta de outrem representa 2/3 do emprego. E basicamente 55% dos estrangeiros estão empregados. Portanto, se juntarmos estas duas peças, basicamente vamos para um cenário onde basicamente 36% do conjunto deste universo de estrangeiros residentes é o nosso foco de análise. Portanto, representativo. Portanto representativo. Agora, indo à questão da evolução. Da evolução, exatamente. Basicamente, em 2014, o número destes trabalhadores que estamos a estudar, os tais estrangeiros por conta de outra, era 55 mil, um bocadinho mais de 55 mil. E quando chegamos a 2023, já temos 495 mil. Portanto, há aqui um crescimento muito significativo, portanto, o número multiplicou por 9 neste período. No entanto, a evolução não foi uniforme ao longo do tempo. Nós temos aqui um crescimento que foi importante em 2018 e 2019, portanto, crescimento de 38,5%, 47%, quase 50% em 2019. Depois veio a pandemia e houve aqui portanto, uma moderação, nós percebemos bem porquê. Mas depois, nos dois últimos anos, 22 e 23, voltou a dinâmica, com crescimentos de 41% em 22, 35,5% em 23. São saltos muito significativos. São saltos muito significativos. E que nacionalidades é que se destacam mais nessas variações que temos tido nos últimos 10 anos? Consegue Claro que sim. No essencial temos a nacionalidade brasileira, que se destaca claramente. Portanto, basicamente com 209 mil trabalhadores por conta de outrem registrados na Segurança Social neste ano de 23, que é o ano que temos, o mais recente. Portanto, equivale a mais de 40% do universo destes trabalhadores. Portanto, há aqui claramente uma nacionalidade que domina. Depois temos algumas outras que vão se tornando importantes. Temos a nacionalidade indiana, 41 mil indivíduos em 23, os nepaleses, 26 mil, cabo-verdianos, bengali. E este conjunto destas quatro que eu referi agora representam 22% do conjunto destes indivíduos que estamos a estudar, os tais trabalhadores por conta de outra, registrados na Segurança Social. Depois temos também que dar relevo aos europeus. Também temos europeus.
E em 23 eram cerca de 63 mil indivíduos, portanto 13% deste universo. E aqui registra toda uma dinâmica de integração europeia, onde a circulação de trabalhadores é uma das liberdades, portanto isto também é natural que assim seja, embora este grupo tenha tido um crescimento muito mais moderado do que os outros. E nós olhamos para nós às vezes como uma pequena economia, portanto com um mercado de trabalho não propriamente gigante, temos cerca de 5 milhões, a nossa população empregada é de cerca de 5 milhões, quão relevante é um salto desta dimensão para uma economia e um mercado de trabalho como o nosso? Não, enfim, os números que eu referia, de facto, falam por si, é muito significativo e, sobretudo, acho que o que sobressai é a dinâmica destes 2 últimos anos, portanto, que é forte. É verdade que também Portugal parte de uma base relativamente baixa e, portanto, é preciso também, por vezes, não nos deixarmos inebriar pelas taxas de crescimento tão elevadas, quando a base de partida não é assim tão elevado. Mas ajuda a explicar um pouco o dinamismo do mercado de trabalho português nos últimos anos. Tem tido um bom comportamento e até resiliência, não é? Sim, embora eu aí tenha sempre alguma dificuldade, porque é difícil dizer se esta entrada de indivíduos cria dinamismo ou se é o dinamismo em si mesmo que permite e que promove a entrada. Portanto, alimentam-se, exatamente. Portanto, são ingredientes deste processo. Nós sabemos que os trabalhadores tipicamente tendem a deslocar-se quando sentem que há oportunidades de emprego nos países para onde se estão a dirigir. Portanto, há aqui sempre uma componente cíclica. Portanto, certamente que a evolução da economia portuguesa explica, portanto, uma parte deste fenómeno, mas existem outras coisas. Portanto, percebemos que as condições nos países de onde eles vêm também têm importância. E depois é interessante porque há aqui dinâmicas que são um bocadinho autossustentadas, ou seja, quando as comunidades se começam a instalar, é mais fácil que o processo continue, porque há mais informação, os riscos, os custos de emigrar caem. Também há reagrupamento de famílias, portanto, há uma certa dinâmica que depois vem em sequência e que já não é cíclica, já não tem a ver necessariamente com aquela situação económica. Autorreforçam-se, não é? E podemos dizer, a absorção que vemos permite-nos concluir que a nossa economia precisava desta mão de obra, ou seja, estava um bocado quase sedenta desta mão de obra pelo nível de absorção destes imigrantes? Eu diria que sim. Vamos lá ver. Estamos aqui a falar de uma coisa que nós basicamente falamos entre nós como um mercado de trabalho. O mercado de trabalho é um mercado como os outros, talvez não seja exatamente como os outros, é um mercado mais regulado, há salário mínimo, mas quando nós pensamos em mercados, pensamos em procura e oferta. E a questão é, se tivermos estes trabalhadores, digamos, a instalar-se, é porque as empresas, ao salário que está em vigor, estiveram dispostas a, digamos, preencher estes postos de trabalho. Portanto, claramente, daí o meu sim. Havia, ao salário vigente, a procura para estes trabalhadores. É claro que quando olhamos, percebemos que isto são histórias muitas vezes também relativamente setoriais, mas as questões, os resultados até batem um pouco certo com outra informação que tínhamos. Nós sabemos que nos últimos anos alguns setores têm tido uma procura acrescida da construção, os empresários têm referido dificuldades na contratação, o alojamento e restauração, o crescimento do turismo que lhe está associado, nós sabemos que tem levado aqui a procura de trabalhadores por parte dos empresários do setor, e isso também corresponde aos setores onde basicamente mais indivíduos destes estrangeiros estão a encontrar emprego. Portanto, as coisas batem certo. Onde nós achávamos que havia escassez de mão de obra é onde, de facto, estes indivíduos estão a chegar. Não sei se usaria a palavra sedenta, talvez seja não seja assim uma coisa tão acentuada, mas certamente havia necessidades que estão a ser preenchidas. Então, se calhar vamos avançar para a descrição deste tipo de mão de obra, destes trabalhadores. Ana,
o peso deles diverge geograficamente. Se calhar começámos por esse lado geográfico, ou seja, nem todas as zonas do país têm o mesmo peso destes trabalhadores imigrantes, certo? Sim, é verdade, Nuno, e os microdados da Segurança Social permitem-nos estudar essas dinâmicas. Nós temos no tema em destaque duas análises. A primeira em termos de número de trabalhadores com nacionalidade estrangeira que trabalham em cada um dos concelhos de Portugal, e aí verificamos que, tal como a população de nacionalidade portuguesa, os estrangeiros trabalham maioritariamente em empresas sediadas no litoral, e em particular nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, mas também no Alentejo Litoral e no Algarve. E uma segunda análise que nós também abordamos no tema em destaque diz respeito ao peso destes trabalhadores estrangeiros por conta de outrem no total do emprego por conta de outrem em cada um dos concelhos. E aí verificamos um padrão ligeiramente diferente, ou seja, observamos que este peso é elevado também em vários concelhos do sul do país, muitos deles com significativa atividade agrícola. Por exemplo, em 2023 nós observamos que o concelho com maior número de trabalhadores estrangeiros, no total dos trabalhadores, foi mais elevado no concelho de Odmira, ou seja, neste concelho nós verificamos que 76% dos trabalhadores que trabalhavam neste concelho eram de nacionalidade estrangeira, e 76% é um número elevado. Então o valor mais elevado é o concelho com Exatamente, é o número mais elevado. E depois também no distrito de Beja temos o concelho de Ferreira do Alentejo, que aparece em segundo lugar, com 49%, e depois mais a norte, no distrito de Viseu, é Sinfãs, que aparece com um peso de 37% dos trabalhadores estrangeiros no total dos trabalhadores por concelho. E no lado oposto do espectro há alguns concelhos que se destacam por ter um peso muito pequeno da sua mão de obra com trabalhadores estrangeiros? Sim, verdade. Ou seja, ao contrário daqueles que nós observamos como sendo os concelhos com maior peso, os concelhos com menor peso localizam-se maioritariamente no interior do país. Podemos acrescentar aqui esta informação, não está no tema em destaque, mas, por exemplo, municípios como Solurico da Beira, no distrito da Guarda, Castelo de Vide, no distrito de Porto Alegre, ou Vinhais, mais a norte, no distrito de Bragança, aparece com um peso muito reduzido dos trabalhadores estrangeiros, na ordem dos 2%. Uma diferença muito grande. E como é que estes trabalhadores se distinguem da mão de obra nacional, seja na idade, na percentagem de mulheres que compõem a mão de obra? Não sei se nos podia dar uma ideia um pouco. Sim, nós conseguimos analisar essas dinâmicas também com esta base de dados detalhada. Por exemplo, em termos de idade, os trabalhadores com nacionalidade estrangeira são em média mais jovens do que os trabalhadores nacionais. Por exemplo, em 2023, a idade mediana dos trabalhadores com nacionalidade estrangeira foi de 33 anos. Enquanto que para os nacionais a idade foi de 42 anos, mas depois também temos diferenças significativas quando olhamos para a distribuição etária por principais nacionalidades, ou seja, é diferente quando olhamos para cada um dos países, e por principais nacionalidades referimos-nos àquelas que têm o maior número de trabalhadores a trabalhar em Portugal em 2023. Por exemplo, os trabalhadores com nacionalidade brasileira, que são o grupo que domina, apresentaram uma idade mediana de 34 anos, ou seja, muito próxima daquela que observamos para o total dos trabalhadores estrangeiros, porque eles também representam mais de 40% dos trabalhadores estrangeiros, enquanto, por exemplo, para a nacionalidade indiana, a idade mediana é muito menor, ou seja, eles são mais jovens, com uma idade mediana de aproximadamente 30 anos em 2023. Uma grande heterogeneidade. Então. Exatamente, sim. Também relativamente à questão, relativamente ao peso das mulheres, ela também é diferente entre nacionais e estrangeiros. Por exemplo, entre os trabalhadores com nacionalidade estrangeira em 2023, nós observamos um peso de aproximadamente 37%, ou seja, as mulheres representam aproximadamente 37% dos trabalhadores por conta de outrem com nacionalidade estrangeira em 2023, o que é um número bastante inferior com aquele que observamos para os nacionais.
internacionais, em que cerca de metade dos trabalhadores por conta de outrem eram mulheres, e entre os nacionais. E depois, novamente, verificamos diferenças por nacionalidade. Por exemplo, nos trabalhadores com nacionalidade brasileira ou cabo-verdiana, o peso das mulheres era superior a 40%, mas depois temos o extremo oposto, em que trabalhadores, por exemplo, vindos da Índia ou do Bangladesh tinham pesos muito reduzidos, na ordem dos 8% para a Índia e dos cerca de 2,6% para o Bangladesh. E estas diferenças e esta heterogeneidade também se observa quando pensamos em que setores é que estes trabalhadores estão integrados, certo? Ou seja, há alguns deles em que os trabalhadores imigrantes têm uma expressão muito maior, certo, Fernando? Correto. Bom dia. Sim, é verdade. Embora, enfim, o aumento do número de trabalhadores estrangeiros em Portugal foi transversal a todos os setores. Em termos do peso dos trabalhadores, claramente há três setores que se distinguem. O setor das atividades administrativas, do alojamento e restauração e da construção. São três setores que têm alguns aspectos e algumas características em comum. Nomeadamente eram setores onde as empresas reportaram limitações à contratação. São também setores intensivos na utilização de mão de obra e, portanto, também, de alguma forma, sedentos por esta entrada de trabalhadores. E, de facto, são os três setores que assumem um peso fundamental em termos da mão de obra estrangeira. Só juntos, estes três setores representavam cerca de 50% daquele meio milhão de trabalhadores estrangeiros que há pouco o João referiu. É importante referir que nas atividades administrativas e na construção o número de trabalhadores estrangeiros triplicou face àquilo que tínhamos em 2019. Portanto, há aqui um acréscimo muito significativo nestes setores. Em termos da prevalência, em termos do peso... na mão de obra total desses setores. Nestes setores, há de facto um aumento também significativo nestes três setores, mas aqui eu destacaria um quarto setor, que é o setor da agricultura, onde 4 em cada 10 trabalhadores é estrangeiro. Isto compara, por exemplo, com 1 em cada 10 em 2014, portanto, há 10 anos atrás. Portanto, só também cerca de 20% antes da pandemia, não é? Portanto, é um salto mesmo. É um salto muito grande, exatamente. E há alguns setores que talvez, ainda que sejam mais de menor dimensão, mas que deram saltos significativos, se vocês veem nos dados, assim, há algumas diferenças grandes, apesar de ainda não representarem muito. Certo. Há, de facto, alguns setores com características distintas destes. São setores nas áreas dos serviços especializados, onde o tipo de mão de obra exigida requer um nível de qualificação académica mais elevado. Estamos a falar aqui das atividades de informação e comunicação, das atividades científicas e consultoria, onde há um aumento muito expressivo do número de trabalhadores estrangeiros também nos últimos anos. No caso das atividades de informação e comunicação, era também um setor onde as empresas reportavam limitações à contratação. São setores diferentes, com características diferentes daqueles que eu enunciei no início, mas de facto onde também houve um crescimento muito expressivo do número de trabalhadores estrangeiros. Por exemplo, no caso das atividades de informação e comunicação, o número de trabalhadores estrangeiros quadruplicou face ao nível de 2019. Esta análise não aparece exatamente no tema em destaque, mas quando se recua um pouco, esta imigração mais recente parece ter um perfil setorial um pouco diferente do passado. Há umas diferenças face ao passado. Isso verifica-se de facto assim, ou também existem muitas características que continuam a ser exatamente as que eram há 20 anos? Há muitas características que se mantêm. O caso dos setores iniciais que eu referi, o caso da construção, o caso, por exemplo, do comércio, que não aparece agora no top 3, mas também é um setor muito importante. Estes setores que são intensivos em mão de obra continuam a ser os principais. Mas depois há uma segunda vaga digamos, de imigração que vem para setores distintos. É sobretudo mão de obra que vem de países europeus, e que requer um nível de qualificação mais alta, nomeadamente no caso daqueles serviços que eu referi há pouco, de informação, comunicação, atividades científicas, consultoria, digamos, é um tipo de mão de obra distinta daquela que é exigida nos setores que eu referi há pouco. Imagino que esses dois perfis de imigração também se reflitam um pouco nos salários, embora em média os trabalhadores estrangeiros tendem a ganhar menos do que os trabalhadores portugueses, certo?
É verdade que quando olhamos de forma crua para os dados, nós verificamos que o salário mediano dos nacionais é mais alto do que o salário mediano dos trabalhadores estrangeiros. No entanto, uma das coisas que nós aprendemos em economia do trabalho é que, de facto, há um conjunto de heterogeneidades que são irrelevantes para a definição salarial. E aqui falo da idade, muito associada à experiência do trabalhador, que é um fator determinante para a definição salarial, mas falo também da distribuição por setores, obviamente dos trabalhadores, e das qualificações académicas. Nós, neste tema em destaque, e a base de dados que nós usamos não tem informação sobre as qualificações académicas. E, portanto, nós apenas fazemos uma análise das diferenças salariais por idade e por setor. E, portanto, isso reduz um bocadinho a amplitude das conclusões que nós aqui podemos tirar. Mas, de facto, olhando para estes valores centrais, para as medianas, é isto que nós observamos, de facto. Nós temos alguma informação, Wanda, sobre as qualificações académicas dos estrangeiros que trabalham em Portugal, certo? Sim, portanto, como o Fernando disse, a base de dados que nós usamos, a principal, é riquíssima, mas não tem esta variante. E, portanto, nós recorremos aos censos de 2021, que nos permitem fazer uma análise comparada das qualificações da população empregada, e aqui estamos a falar do total da população empregada, independentemente de ser por conta de outra ou por conta própria. E, portanto, fazemos uma comparação para o total da população empregada entre os nacionais e os estrangeiros. E o que é que observamos aí nas diferenças de qualificações entre esses dois grupos? Curiosamente, na população residente empregada dos 20 aos 64 anos, em média, em 2021, as qualificações dos estrangeiros até são superiores à dos nacionais. Isto deve estar muito relacionado com o facto dos trabalhadores estrangeiros também serem, em média, mais novos do que os portugueses. Também é importante ver que, quando comparamos com os censos da década anterior, de 2011, a diferença das qualificações médias entre nacionais e estrangeiros atenua-se. E essa diferença também deve ser muito resultado do aumento forte da escolaridade nos mais jovens em Portugal, em que esse crescimento foi mais forte em Portugal do que na média dos outros países que entraram. E é interessante ver que, quando fazemos uma análise mais fina por escalão etário, entre os 20 e os 44 anos, os trabalhadores portugueses já são, em média, mais qualificados do que os estrangeiros. Se olharmos só para o caso das mulheres, isso verifica-se até aos 49 anos. Portanto, as mulheres portuguesas até aos 49 anos já são mais qualificadas, em média, do que as mulheres estrangeiras. Temos um estoque de trabalhadores mais velhos que são pouco qualificados e estão ainda por cima concentrados em certos setores, não é? De atividade. Sim, e sobretudo, portanto, isso é mais visível dentro da população nacional. Portanto, a população nacional portuguesa tem uma grande heterogeneidade de qualificações consoante o escalão etário. No caso dos estrangeiros, essa heterogeneidade também existe, mas é muito mais atenuada do que no caso dos portugueses, onde se nota ali um forte crescimento das qualificações dos mais jovens, em particular de ensino superior e também secundário, nos anos mais recentes, e, portanto, a expectativa é que esta pirâmide depois se torne, em média, toda mais qualificada. A partir destes dados dos censos, também verificamos que as qualificações também apresentam uma grande heterogeneidade consoante o setor de atividade e a nacionalidade. Portanto, também corrobora um bocadinho esta ideia que depois temos dos dados mais recentes dos TCOs. E, portanto, quando olhamos a setores com mais qualificações, a distribuição por nível de escolaridade é idêntica entre portugueses e estrangeiros. Mas, por exemplo, quando olhamos para o outro extremo das atividades que exigem menos qualificações, tipo agricultura, por exemplo, o peso dos estrangeiros com ensino básico é inferior aos dos portugueses. Eles, em média, são mais qualificados. Em média, são mais qualificados. Mas, mais uma vez, temos aqui a heterogeneidade por escalão etário e por setor de atividade.
E também pela própria nacionalidade, não é? Portanto, quando olhamos às várias nacionalidades dos trabalhadores que estão em Portugal, tipicamente os europeus são os mais qualificados e os africanos, ou os países, trabalhadores de nacionalidade africana ou asiática, são os menos qualificados. E esta maior integração de imigrantes no nosso mercado de trabalho, que nós estamos agora a viver de maneira mais intensa, também se observa noutros países europeus nos últimos anos ou nas últimas décadas? Assim, nós não temos informação diretamente comparável a nível internacional para os anos mais recentes. Pronto, temos alguns indicadores que de facto demonstram também um aumento da imigração em vários outros países europeus, mas como o João disse, nós de facto partimos de um nível relativo muito baixo. Portanto, por exemplo, em 2019, portanto, o ano pré-pandemia, em que a situação do mercado de trabalho estava estável a nível europeu, de acordo com a informação do Eurostat, Portugal estava no grupo dos Estados-membros com menor peso de estrangeiros empregados. Eram cerca de 3,3%, enquanto na União Europeia essa percentagem era de 8% e na área do euro era praticamente 10%. Portanto, estávamos tipo um terço. Exato. Enquanto depois, tipo, países vizinhos como a Espanha tenham mais que 10%, países da mesma dimensão como a Bélgica ou a Áustria ou a Irlanda tinham mais de 10% ou 15%. Portanto, nós estávamos claramente num patamar de baixa integração de estrangeiros no nosso mercado de trabalho. Agora compararemos melhor, certo? Agora, dado o nível mais baixo de partida e o crescimento forte dos últimos anos, estamos à espera daqui de alguma convergência. E mesmo quando olhamos para os censos de 2021, a população estrangeira empregada, portanto, com 15 ou mais anos, já era 6% do total da população empregada. Portanto, esperamos aqui um catch-up. Um catching up. Exato. E, portanto, estamos à espera aqui de alguma aproximação à média europeia. Sim, e por último, este exercício, como o João referiu no início, concentra-se trabalhadores por conta de outrem, inscritos na Segurança Social. Quantos imigrantes é que podem ficar fora deste exercício e conseguimos estimar que seja um número relevante, ou seja, que o seu peso no mercado de trabalho ainda seja maior do que aquilo que nós conseguimos chegar neste estudo? Sim, eu diria que sim. Pronto, é assim, mais uma vez, e recorrendo aos censos de 2021 e admitindo que a estrutura dos estrangeiros que residem em Portugal por ocupação se mantém, portanto, admitindo que os TCOs continuam a representar estes quase 500 mil de TCOs. Trabalhadores por conta de outrem. Peço desculpa, trabalhadores por conta de outrem. Continuam a representar 36% da população empregada. Portanto, considerando todas essas mesma estrutura, então estes 495 mil trabalhadores por conta de outrem corresponderiam a um total de 1.350.000 estrangeiros com 15 ou mais anos. E, portanto, significa que então, ficariam de fora cerca de 850 mil indivíduos acima dos 15 anos. Se juntarmos as crianças e jovens até aos 14 anos, então o total já subiria para cerca de 1,5 milhão. E, portanto, excluindo os TCOs, estávamos a falar aqui de uma população estrangeira de cerca de 1 milhão. Um valor muito significativo. João, Ana, Fernando, Wanda, muito obrigado por nos terem esclarecido acerca de um tema tão relevante no debate económico atual. Muito obrigado também a quem nos esteve a ouvir. O estudo Caracterização dos Trabalhadores Estrangeiros por Conta de Outrem em Portugal é o tema em destaque no Boletim Económico de junho, tal como as outras publicações do Banco de Portugal. Pode ser consultado em bportugal.pt. Siga-nos também no X, LinkedIn e Instagram. Até breve.